com vocês, perguntando se vocês têm alguma dúvida com relação ao material da semana passada, se ficou alguma dúvida com relação a Piaget, como é que ficou a leitura disso aí. Quem quiser falar, pode desbloquear aí o microfone, ou então mandar no chat, que a gente tira essas dúvidas, tá? Eu sei que Piaget é um conteúdo um pouco difícil, eu pretendo voltar a eles, fazer uma revisão quando a gente voltar no presencial, né? Até porque as nossas aulas, como são na quarta-feira, os 2 primeiros horários, e a gente tem os 2 últimos livres, de repente a gente estende um pouquinho mais na quarta-feira, faz um intervalozinho depois da aula normal, estende um pouquinho essa aula, mais 1 horinha mais ou menos, para a gente retomar a Piaget, porque eu sei que ele é um conteúdo um pouco difícil, não é todo mundo, a gente às vezes não pega ele de primeira, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, porque hoje a gente vai falar sobre Vygotsky. Mas aí, antes da gente falar sobre Vygotsky, eu quero só retomar e dizer o seguinte, que tanto Piaget como Vygotsky, eles fazem parte das teorias de desenvolvimento cognitivo, tá, gente? Então, assim, é o desenvolvimento a partir da aprendizagem. Lembra que cognitivo significa aprendizagem? Então, eles têm essa particularidade, porém, com visões diferentes, né? Enquanto que o Piaget, ele era biólogo, então ele tinha uma visão mais epistemológica, ele era epistemólogo também, ele era psicólogo, ele desenvolveu um trabalho muito denso, né, porque ele começou na década de 40, e ele vai até os anos 80, né, que é quando ele faleceu. Então ele fez toda aquela teoria a respeito dos estágios, ele se debruçou muito, ele teve tempo para isso. Qual que é a diferença dele para o Vygotsky? Vygotsky morreu com 27 anos, ele morreu muito jovem, ele morreu de tuberculose com 27 anos, mas apesar disso ele deixou uma teoria bastante sólida, né, na teoria do desenvolvimento ali, que trouxe também alguma perspectiva. Então, por exemplo, essas escolas socioconstrutivistas que a gente vê, que tem que a abordagem da escola é socioconstrutivista, isso é baseado em Vygotsky, tá? Porque Piaget, ele não ficou tanto no campo a teoria dele não é tão usada no campo da aprendizagem, é mais utilizada no campo do desenvolvimento, enquanto que Vygotsky é maciçamente utilizado no campo da aprendizagem. Então, todas essas escolas aí, socioconstrutivistas, elas têm como base muito mais Vygotsky do que Piaget. Então, vamos lá. Então essa teoria é do... Ai, peraí. Deixa eu permitir que a Débora... Oi, Débora. Estamos gravando, se não quiser que apareça a carinha, deixa a câmera desligada, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui de novo, que eu acho que até já não tá mais. Bom, então vamos falar sobre a teoria sociocultural de Levi-Vygotsky. Oh, meu Deus. A gente chega lá. Então, vamos lá. Então, o Vygotsky, ele viveu durante muito pouco tempo, ele viveu com 27, até os 27 anos, ele era psicólogo, era russo, o que significa que a visão dele em relação à psicologia é muito mais fenomenológica, porque ele é um psicólogo europeu, né, russo, assim como Piaget, mas Piaget é muito mais biólogo e epistemólogo do que psicólogo, né, ele só vem se formar depois. E o Lev Semenovich Vygotsky viveu, então, de 1896 a 1934, e ele se concentrou nos processos sociais e culturais que orientam o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, o que ele queria dizer com esses processos sociais e culturais? Enquanto Piaget dizia que a criança aprende de dentro para fora, então, primeiro ela se desenvolve, depois ela aprende. Então, vejam que é um processo muito mais biológico, você se desenvolve primeiro para depois aprender. O Vygotsky vai dizer o contrário. Primeiro você vive,
né, na sociedade, você vive a cultura do ambiente onde você está inserido, e esse ambiente é que vai fazer com que você se desenvolva cognitivamente, socialmente, afetivamente. Então, vejam que é uma teoria muito mais, de fato, sociocultural. Então, mas mesmo assim, a teoria sociocultural de Vygotsky, assim como a de Piaget, enfatiza o envolvimento da criança com seu ambiente. Mas então, enquanto Piaget descrevia a mente por si só, absorvendo e interpretando informações sobre o mundo, Vygotsky via o crescimento cognitivo como um processo colaborativo. Então, para Piaget, no momento em que a criança está se desenvolvendo, ela vai se relacionando com o meio onde ela está inserida. Para Vygotsky, não. É na colaboração, na vivência desse ambiente, é que a criança vai desenvolvendo seus aspectos cognitivos. E aí as pessoas, segundo Vygotsky, elas vão aprender por meio da interação social. Então, por isso é que é sócio-interacionista, é sócio-construtivista, porque você está construindo esse ser a partir da interação social. Elas adquirem habilidades cognitivas como parte de sua indução de um modo de vida. Atividades compartilhadas ajudam a criança a internalizar os seus modos de pensar da sociedade, cujos hábitos passam a ser seus. Então, é no momento em que a criança nasce e que ela é inserida no meio, né, numa família, e aí não necessariamente é a família consanguínea, pode ser que ela vá para uma família, ela seja adotada, por exemplo, mas é naquela vivência, naquela convivência, e no partilhar de hábitos, de valores, de comportamentos, de atitudes, é que ela vai se desenvolvendo e vai tomando isso como suas próprias atitudes. Vygotsky deu ênfase especial à linguagem, então, para ele, a linguagem era de suma importância, não simplesmente como uma expressão do conhecimento e do pensamento, mas como um meio essencial para aprender e pensar sobre o mundo. Então, o que ele dizia sobre a linguagem? Que a linguagem, ela faz exatamente essa mediação entre o mundo interno da criança e o contexto onde ela está inserida. Que a partir do momento, principalmente quando ela começa a falar, a se expressar, é que ali ela cria um link no sentido de linkar mesmo, de conjugar os seus comportamentos, as suas vivências com o ambiente em que ela está inserida. Então, o termo sociocultural delimita um conjunto relativamente amplo de autores, só para a gente entender esse sociocultural, e de propostas no âmbito psicológico que se inspiram nas ideias sobre o caráter social e culturalmente mediado dos processos psicológicos. Então, o que ele quer dizer com o termo sociocultural? Que o ser humano se desenvolve psicologicamente a partir desse caráter social e cultural que faz exatamente essa mediação com o contexto, que são característicos dos seres humanos, ideias desenvolvidas pelo psicólogo russo, aí, Vygotsky. Então, Vygotsky dava muita ênfase, muita importância ao meio onde a criança está inserida, como um processo de aprendizagem colaborativa, como um processo de aprendizagem ativa. A gente vai ver daqui a pouco, inclusive, ela não é passiva, tá? Ela não fica só recebendo as orientações, não, muito pelo contrário. No momento em que ela atinge esse grau de linguagem, dos processos cognitivos, ela começa a atuar sobre esse meio também. Para Vygotsky, os adultos ou os colegas mais desenvolvidos, ou seja, aqueles que têm mais experiência, mais conhecimento, devem ajudar a direcionar e organizar a aprendizagem da criança a atravessar a zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Essa talvez seja a maior contribuição de Vygotsky em termos de teoria, né, que seria a zona de desenvolvimento proximal. Então, a distância entre o que ela já é capaz de fazer sozinha, ou seja, o que a criança é capaz de fazer sozinha, e o que ela pode realizar com assistência de um adulto. Então, o que ele diz? A zona proximal, do desenvolvimento proximal que está aqui no meio, a gente tem uma zona de desenvolvimento real, que se resolve o problema de forma individual, e a zona de desenvolvimento potencial, que se resolve o problema com ajuda. E existe uma distância entre essas duas. Então, o que ele quer dizer com isso? Que até uma certa idade,
precisa de ajuda para se desenvolver integralmente. Então, ela precisa de alguém para a trocar a fralda, a escovar os dentes, a colocar a roupa, a ir dormir. Então, todas as necessidades básicas da criança, elas estão muito nessa zona de desenvolvimento potencial. Na medida em que os pais vão ajudando, ou a professora na escola vai ajudando, ela tem potencial para desenvolver isso. Mas ela só vai alcançar essa potencialidade a partir do momento em que ela consegue desenvolver sozinha. Então aí ela chega na zona de desenvolvimento real. E assim acontece com todas as áreas do conhecimento que ela vai aprendendo. De início, ela precisa de alguém para ensiná-la, ela precisa que alguém faça junto com ela, né? Como a gente aqui na faculdade, a gente também precisa de alguém para ensinar. Então, existe também uma zona de desenvolvimento potencial. Qual que é a potencialidade, qual que é a capacidade de desenvolvimento que a gente tem. E aí, nesse momento, eu preciso de alguém para me ajudar. No momento em que eu começo a fazer isso de forma individual, resolver os meus problemas, resolver as minhas questões, estudar, fazer tudo que eu tenho que fazer sozinho, então eu estou na zona de desenvolvimento real. Então, o objetivo maior da criança ter um adulto para ensiná-la é muito para ela sair dessa zona de desenvolvimento potencial e alcançar a zona de desenvolvimento real. Vão anotando as dúvidas aí, manda lá no chat, quando terminar a gente conversa, tá certo? A instrução sensível e eficaz, portanto, deve ter como objetivo a zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP, e aumentar em complexidade na medida em que as habilidades da criança são aperfeiçoadas. É por isso que a gente começa com uma letrinha, depois a gente passa para uma frase, depois passa para um texto, começa com um número, depois passa para uma operação como a soma, que é a mais fácil que tem. Então, as coisas vão acontecendo de forma gradativa, de forma aperfeiçoada, na medida em que a criança vai desenvolvendo as habilidades. A responsabilidade de direcionar e monitorar da aprendizagem, aos poucos, passa a ser da criança. Assim como quando os adultos ensinam a criança a boiar. Primeiro ele apoia a criança na água e depois vai soltando-a aos poucos, à medida que ela relaxa o corpo na posição horizontal. A mesma coisa serve para andar de bicicleta. Ela tem uma capacidade para andar de bicicleta? Tem. Se ela tem desenvolvimento motor, ela tem capacidade para andar de bicicleta. Mas, de início, o adulto, o pai, a mãe, o avô, precisa ajudá-la a colocar as rodinhas até que ela se sinta segura o suficiente, que ela entenda que ela tem condições de se equilibrar na bicicleta. Dali em diante, depois que você aprende, tanto a boiar como andar de bicicleta, como muitas outras coisas, a gente não esquece mais. Alguns seguidores de Vygotsky, como Wood, Brunner e Ross, têm utilizado a metáfora do andaime. O que é o andaime? O andaime são aquela estrutura que você coloca na construção civil, que você vai subindo, né? O operário, o engenheiro, ele vai subindo naquele andaime para poder construir determinada coisa, geralmente, e sempre para cima, tá? Então, o andaime, ele seria o suporte temporário que pais, professores ou outros são à criança e que está realizando uma tarefa até que ela possa fazê-la sozinha. Então, o conhecimento para Vygotsky, ele é um andaime por quê? Porque ele é construído paulatinamente. Enquanto Piaget dizia que a capacidade cognitiva ela vai se desenvolvendo a partir dos estágios, né, naqueles períodos de idade, Vygotsky, ele não traz essa questão da idade, mas ele diz o seguinte, que a construção, ela é paulatina, ou seja, ela vai sendo construída aos poucos na medida que você vai desenvolvendo a sua zona de desenvolvimento real. Quando você está na potencial, você vai construindo, subindo aquele andaime do conhecimento para chegar na real. A teoria de Vygotsky tem importantes implicações para a educação e para a testagem cognitiva. Testes que focalizam o potencial de aprendizagem da criança constituem uma valiosa alternativa aos testes padronizados de inteligência, que avaliam o que ela já aprendeu. Então, quando você pensa no potencial de aprendizagem, então, assim, eu ensino somar, mas essa criança, se ela sabe somar,
ela tem potencial. Se ela consegue aprender a adição, ela também consegue aprender a subtração. Se ela consegue aprender a subtração, então ela consegue ter um pensamento lógico para multiplicação e para divisão. Então, nesse momento aí, você consegue focar nesse potencial da criança e avaliar o tipo, o nível de inteligência que essa criança possui. Bom, focaliza então o potencial da aprendizagem da criança, constitui uma valiosa alternativa aos testes. Por quê? Porque aqueles testes padronizados, né, como o coeficiente de inteligência, que a gente sempre fala, ele é o mais famoso que existe, o que ele faz? Ele avalia aquilo que você já aprendeu, mas ele não está preocupado em saber qual é o seu potencial de aprendizagem, o quanto você pode aprender ainda. Né? Então, por isso é que ele diz que ela é uma valiosa alternativa. E muitas crianças podem se beneficiar do tipo de orientação especializada prescrita por Vygotsky. Por isso é que as escolas, na sua grande maioria, se baseiam em Vygotsky. Eu não sei se isso é colocado em prática, mas a ideia é quando as escolas dizem que são socioconstrutivistas, né, ou são socio-interacionistas, elas estão querendo dizer que você vai trabalhar com o potencial desse aluno, você vai trabalhar em cima dos potenciais. Então, se um aluno tem mais facilidade para matemática, vai ser focado na matemática. Se ele tem mais facilidade para focar no português ou na leitura, isso vai ser mais focado nessa parte. E essa seria uma coisa muito interessante de ser feita, porque você prepara o aluno, inclusive, para as faculdades, né? Na faculdade, você consegue preparar essa criança para ela pensar em coisas futuras, né? Então, no que ela é boa? É na matemática? É na história? É na geografia? Na física? Ficaria mais fácil, inclusive, dela definir a profissão que lhe cabe aí no futuro, se a gente olhar sob essa perspectiva. Bom, e aí, esse esquema aqui, ele mostra muito bem essa questão, né? Qual que é a responsabilidade do professor e qual que é a responsabilidade do aluno? A responsabilidade do professor é focar na lição e dar uma instrução guiada. Então, ela vem de cima para baixo, por conta da hierarquia, inclusive, de conhecimento. Esse professor ele vai focar na lição, focar no conteúdo, e ele vai instruir essa criança como que ele deve seguir essa lição. A responsabilidade do aluno é desenvolver a independência, então você faz isso sozinho, e desenvolver a colaboração. Vocês fazem isso juntos. E aí sim ele consegue desenvolver em outros níveis, como nós fazemos isso, eu faço isso. O que o Vygotsky falava muito? Ele falava muito a respeito das atividades em grupo. Ele era um grande entusiasta das atividades em grupo, porque você desenvolve a colaboração, o trabalho em equipe, né? Então, ele, de fato, ele era um grande entusiasta de fazer trabalhos em grupo. Então, é lógico, só trabalhos em grupo, porque senão a criança não desenvolve a independência e não desenvolve a sua zona proximal real. Porém, ele entende que, trabalhando junto, você tem os alunos que sabem um pouco mais e tem os alunos que sabem um pouco menos. E vai haver um equilíbrio em termos de divisão aí do conteúdo. Bom, gente, eu não trouxe muita coisa para vocês, por quê? Porque vocês vão ver essa teoria com mais afinco em outras disciplinas para frente. E aí, o que eu quero saber de vocês? Eu quero dúvidas. A aula foi rapidinha, porque a gente acaba só trazendo, só eu falando, ninguém parou para contar a história, vocês sempre param para contar a história. Vocês que estão aí dentro das escolas, que já estão fazendo estágio, ou que já trabalham com isso, me contem um pouco a experiência de vocês, se vocês conseguem enxergar essa questão do socioconstrutivismo, se essa coisa da colaboração, se essa coisa de trabalhar em grupo. Fala, minha amiga. Ana Cláudia, é isso? Não, professora, eu estava tentando pôr aqui. Hã? Por enquanto ainda não é uma pergunta, não. Só estava tentando achar aqui, eu estou perdida aqui nesse... No que, meu bem?
Ah, no aplicativo? Isso, aplicativo, só. Ah, tá. Mas sim, Então, eu teria uma pergunta, mas era assim, era em relação mesmo, acho que em todos. E lendo aqui um pouquinho mais cedo as atividades, aqui os textos, tanto quanto Vygotsky quanto Piaget, para eles tanto faz. Não tem uma criança, a criança sempre vai ter uma criança que vai desenvolver mais do que a outra. Se ela for gêmeas, uma vai sempre desenvolver mais do que a outra? Não, na verdade, assim, todos os dois entendem que a criança, que todos nós temos capacidade para nos desenvolver da mesma forma, né? Só que qual que é a diferença dos dois? Piaget, como ele foca muito na evolução dos estágios de desenvolvimento, o que ele fala é o seguinte, que existe aquele estágio, então, por exemplo, vamos supor uma criança na idade da alfabetização, ali dos 6 até os 12 anos, né? Então, nesse momento ali dos 6 aos 12 anos, algumas crianças vão ter, de fato, mais facilidade para algumas coisas e outras crianças para outras. Mas isso vai depender de como ela está sendo desenvolvida cognitivamente. Só que Piaget, ele foca muito no interno. Então, se ela tiver todas as capacidades cognitivas desenvolvidas próprias da idade, ela não vai ter dificuldade de seguir. E Vygotsky diz o seguinte: o que vai determinar esta capacidade, este potencial, é o ambiente. Então, se é um professor que estimula o ambiente, que coloca para fazer trabalhos em grupos, que consegue fazer uma aula, como é que chama aquela aula quando ela é, ai, gente, me fugiu, criativa. Uma aula criativa, né? Consegue colocar para os alunos, mostrar, pronto, uma aprendizagem significativa. Vocês sabem o que é aprendizagem significativa? Algum professor já falou sobre isso para vocês? Não. O que é aprendizagem significativa? De fato, o que a gente aprende, ela ter um significado na vida. Então, por exemplo, eu reprovei em física quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, tá? Eu reprovei. Por quê? Porque para mim a física não cabia na minha cabeça. Eu não conseguia entender aquelas fórmulas, eu tinha ódio da física, eu não conseguia entender qual que era o sentido daquilo. Aliás, eu nunca fui muito boa com números, mas a física foi um problema para mim. Quando eu reprovei, eu tive um outro professor. E esse professor começou a trazer exemplos práticos. Para que a gente usa física o tempo inteiro? Por exemplo, na hora que a gente vai atravessar a rua, a gente não para e cronometra a distância do carro com o tempo para atravessar a rua. A gente faz isso de uma forma automática. E isso é física. A gente não faz a fórmula na cabeça, mas a gente faz isso automaticamente. Quando a gente sobe um varal que tem aquela roldana, a gente está usando física. Então, nesse momento, a aprendizagem para mim ficou significativa. Inclusive, me saí muito bem em física da segunda vez que eu fiz. Porque eu entendi para que servia aquela aprendizagem. Então, não adianta eu ensinar para o aluno, por exemplo, somar, dividir, subtrair, se ele não entender a importância disso para a vida dele. Então, a aprendizagem, ela precisa ser significativa. Quem fala sobre aprendizagem significativa não é Vygotsky, é Ausubel. Provavelmente vocês vão ter aula sobre isso em algum momento, porque ele é um cara top aí dessa área. Então, o que Piaget, o que o Vygotsky dizia? Que é nessa interação com o ambiente, quando o professor consegue transformar essa atividade, que ele não chamava essa aprendizagem, que ele não chamava de significativa, mas quando essa aprendizagem ela é de fato real, o aluno consegue desenvolver sozinho. Mas potencial todos nós temos, a menos que tenha um problema fisiológico, neurológico, que incapacite para algumas coisas, não quer dizer que o aluno não vai aprender outras, entendeu? Obrigada, professora. Respondi? Respondeu sim. Quem mais, gente? Falem comigo, por favor. Oi, professora. Oi, amor. No meu caso, não é uma pergunta, que como sempre a senhora explica muito bem. É só um exemplo. É igual a gente está tendo as aulas online, né? Também para os neném do CMEI. E as professoras passam umas atividades bem criativas, né? Como caça-objeto, fazer massinha colorida.
Então, eu acredito que isso também faça com que a criança desenvolva, não é? Com certeza, porque ali ela tá, na verdade, agora eu lembrei, são atividades lúdicas, lembrei a palavra lúdicas. Por quê? Porque no momento que ela tá ali mexendo com a massinha, lembra que a gente falou de psicomotricidade no desenvolvimento, né, dos movimentos, de fazer essa ligação entre o que a gente aprende e o que a gente faz. Então ali ela tá vendo formas, ela tá vendo cores, ela tá vendo texturas, né? Então, assim, isso vai desenvolver muito, né? Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, das operações de Piaget, a sua filhinha, ela tem 3 aninhos, Débora? 2. 2. 2. Não. Uhum. Você não tem como, por exemplo, ensinar a sua filha a somar e dividir. Né? Então ela tem que desenvolver esse lado lúdico mesmo, ela tem que desenvolver essas diferenças de cor, e ela ainda está muito pequenininha, ela pode até decorar as cores, mas se você perguntar para ela o que acontece se você juntar o amarelo com o vermelho, ela não vai entender que vai virar o laranja, ela não tem condições de fazer isso ainda. Mas isso é um desenvolvimento, se a gente pensar em Vygotsky, desse andaime. Então, assim, a aprendizagem ela vai sendo construída, né? Então, esses jogos, o brincar para a criança é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo dela, porque é no brincar que ela se relaciona com o outro, ela se relaciona com os objetos, e ela vai aprendendo de uma maneira ou de outra. Eu achei muito interessante essa semana que a gente está trabalhando com eles as cores, né? E aí o objeto tinha que ser vermelho, eu tinha que esconder um objeto dessa cor e ela tinha que achar. E, assim, foi super interessante a gente fazer em casa, porque acaba que quando a gente está trabalhando, a gente não tem tempo, né, de estar desenvolvendo isso. E foi super legal, eu achei muito criativo, né, da parte das professoras e a gente aqui em casa também. E né, para ela deve estar sendo maravilhoso, porque ela está desenvolvendo isso com você, né, que é a mãe dela. Para ela brincando, né? E brincando, exatamente. Isso fortalece, inclusive, a sua relação dela de mãe com filha, né? Eu acho isso assim. Tá vendo como a gente tira um lado bom de tudo? Tudo tem um lado bom nessa vida, até uma quarentena dessa aí para poder brincar com os filhos, né? Verdade. É isso aí. Então, olha só, a Vitória me perguntou o seguinte: eu teria como ter um ponto principal na teoria de cada um, tipo destaque da teoria de Vygotsky e Piaget? Então, Vitória, eu acho que você não tinha entrado ainda, mas eu vou fazer uma retrospectiva para quem entrou depois. Todos dois estão enquadrados nas teorias de desenvolvimento cognitivo, então eles estavam preocupados com o desenvolvimento da aprendizagem. Piaget, como biólogo e epistemólogo, ele estava preocupado, primeiro, em pensar no desenvolvimento interno da criança, e depois que a criança se desenvolve, a partir daqueles estágios, ela se desenvolve primeiro para depois ela se relacionar. Para Vygotsky, é o contrário. A criança está inserida num contexto social e é este contexto, a forma como ela se relaciona com as pessoas, com o sociocultural, é que ela vai começar a se desenvolver. Então, apesar dos dois focarem no desenvolvimento da aprendizagem, por serem de diferentes formações, Piaget é biólogo e o Vygotsky era só psicólogo, né? E o Piaget, ele foi psicólogo também, mas ele primeiro foi biólogo e epistemólogo, então são visões diferentes. De Piaget, a aprendizagem começa de dentro para fora, e Vygotsky de fora para dentro. Não sei se ficou claro ficou clara a minha explicação. Mas se vocês conseguirem internalizar isso, né, porque todos dois são socio-interacionistas, porque todos dois levam em consideração essa interação com o outro e a interação com o meio, só que de maneiras diferentes. Eles dizem que as crianças vão se desenvolver de uma maneira diferente. Ok? Que mais? Mais alguém? Professora, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Oi, Joel. Também. Diga, querido. A criança desenvolve, então quer dizer então que a criança vai desenvolver também brincando com quebra-cabeça, joguinhos, massinhas interativos, educativos? Sim, com certeza. Ela vai desenvolvendo a percepção dela, né? Essas brincadeiras, esses jogos que a gente passa para a criança, né? Desenhinho, coisas para elas pintarem, parece que é só um passatempo, né? Para deixar a mãe e o pai em paz, mas não é, não. Elas têm todo um sentido, né? Tem um sentido de, por exemplo, no começo, a criança, quando ela vai pintar um desenho,
desenho, ela pinta tudo fora. Ela pinta de qualquer jeito, ela rabisca, na verdade, porque ela ainda não tem noção de espaço, né? Ela ainda não tem essa noção de espaço, de onde que ela tem que pintar. Na medida em que ela vai se desenvolvendo cognitivamente, e a parte psicomotora também, que é muito importante, ela vai conseguindo contornar e pintar o desenho dentro do espaço que está indicado. Então, assim, a gente vê a evolução de uma criança, e quem tem filho, quem trabalha com criança, vê essa evolução que a criança ela vai conseguindo fazer essa delimitação aí. E o quebra-cabeça, a mesma coisa. Então, assim, a gente não passa um quebra-cabeça de 1000 peças para uma criança, mas aqueles pequenininhos de 4 peças, né, que é um quadradinho, na primeira vez ela não consegue, a segunda vez ela não consegue. Quando ela entende a lógica da coisa, pá, começa a funcionar. Então, todos esses jogos, eles têm um sentido pedagógico mesmo, de desenvolvimento, né? Por isso, às vezes, interessante você dá um brinquedo desse para uma criança, como um jogo, como algo para ela pintar, ou algo para ela montar, do que você dá, de repente, uma boneca que ela vai perder o interesse logo, logo. Eles ficam muito mais tempo trabalhando nisso aí, brincando com isso aí, do que brincando com a boneca, brincando com um carrinho. Tem que ter também. Mas, assim, às vezes, eles são muito mais interessantes em termos de desenvolvimento cognitivo. Beleza? Entendi. Obrigado. Eliane, seja bem-vinda, atrasadinha da estrela. Mais alguém, gente? Tem um monte de gente aqui, tem a Brenda, Crisleide. Fala, Eliane. Obrigada, professora. Beijos. Manuele, tá? A gente tá quase acabando, você entra agora. Lohane, Manuela, ninguém mais quer falar? Juan, Weslaine. Eu pulei alguém aqui, gente, eu acho. Não pulei, não? Se eu tiver pular, desculpa, tá? Marlen. Falei Marlen também. Ana Cláudia já saiu. E aí, gente, mais alguém quer falar? Eu tô gravando essa aula, vou disponibilizar para vocês, vou subir para o YouTube agora, que eu tô fera nesse negócio, tô quase uma youtuber, só falta começar a ganhar dinheiro para parar de dar aula. Bom, e aí, brincadeiras à parte, eu vou subir pro YouTube, vou disponibilizar lá para vocês. Espero que tenha ficado boa a gravação, tomara que tenha saído tudo direitinho, porque aí se vocês quiserem ver de novo, vocês vão poder ver, e quem não conseguiu entrar vai poder assistir. E aí, na semana que vem, por que eu fiz essa aula curtinha? Porque eu queria terminar as teorias de desenvolvimento cognitivo, né? E aí, na semana que vem, a gente entra nas teorias psicanalíticas. E aí, eu não quis misturar demais, porque senão ia ficar mais difícil para vocês entenderem que a gente vai falar de Freud e tudo mais. A Cris Leite falando, tá prestando atenção por causa da filhinha. Então, assim, quando a gente for falar de Freud, vocês vão ver que é um pouquinho mais difícil. Então, na semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-horário, o local aí é com vocês, a gente vai falar, então, sobre a teoria psicanalítica, vamos começar a falar sobre a teoria psicanalítica, para a gente começar a entender um pouquinho essa questão da teoria aí agora, mais do desenvolvimento sexual. Então, vejam que já há uma diferença. Enquanto Piaget e Vygotsky falavam do desenvolvimento cognitivo, davam muito mais ênfase no desenvolvimento da aprendizagem, as teorias psicanalíticas, elas vão dar muito mais, vão dar muito mais ênfase ao desenvolvimento sexual. E aí depois a gente vai ver a teoria da aprendizagem social, que aí já vai vir numa outra perspectiva, o desenvolvimento em termos sociais. As teorias sociais influenciam no desenvolvimento da criança. Então, professora, como é que eu vou fazer essa salada toda na minha cabeça? É um bocado de coisa mesmo, são muitas teorias, mas se você conseguir organizar teoria cognitiva, teoria psicanalítica e teoria social, vocês vão ver que vai dar certinho, e na hora que vocês fizerem um concurso, vocês vão arrasar, tá bom? Podemos ficar, então, assim, semana que vem a gente encontra de novo, não vou passar a atividade de novo, quero só reiterar que sexta-feira às 7 horas a gente vai fazer aquele seminário lá do Covid e Faxicidade, um debate social. Quem quiser participar, eu vou mandar o link lá, e nessa mesma ferramenta, estão super convidados, vai ter direito a certificado. Eu acho que é uma coisa para a gente desacomodar, e eu vou ver, inclusive, se eu penso em alguma coisa nesse sentido com a Rosilda, para a gente fazer com vocês também.
tá? Até porque a gente não sabe quando que vai voltar, não sabe se vai ter semana acadêmica, e eu acho que vocês precisam sair desse formato só de conteúdo e atividade, conteúdo e atividade. A gente precisa debater algumas coisas até para desacomodar alguns conceitos que a gente tem. Beleza? Professora, era isso mesmo que eu ia te perguntar, essa dúvida. Diga. Esse debate que a gente vai ter dia 17, ele vai ser mais voltado a quê? A coronavírus ou questão de ação social mesmo? Porque, na verdade, esse seminário, ele foi montado para os alunos do serviço social. Então, nós vamos ter 2 assistentes sociais. Uma que trabalha no conselho, né, no CRAS, e outra que trabalha na UPA e no Hugo. Então, assim, é um debate social sobre o papel do assistente social neste momento, né, do Covid-19. Mas eu entendo, e eu acho que vocês talvez não tenham essa noção, que tanto o pedagogo, como o assistente social, como o enfermeiro, a gente trabalha muito em uma equipe multidisciplinar. Então, assim, tem pedagogos dentro do hospital também, né? Tem pedagogos dentro da escola, assim como logo teremos assistentes sociais também dentro da escola. Então, eu acho que é um debate interessante para vocês participarem, né? Começar a participar, ver como é que é. Não vai ser uma coisa longa, enfadonha, no máximo eu acho que vai durar 1 hora, para vocês participarem, começar a ver o que é essa parte acadêmica, porque assim, o pessoal do segundo período já participou de uma semana acadêmica. A gente não sabe que dia que vai voltar, agora já jogaram para o dia 30 de abril, né? Tem faculdade que já encerrou o semestre, né? Só vai recomeçar em agosto. Tem faculdade que vai prorrogar a distância, porque possivelmente só vai voltar em agosto. Então, assim, é para vocês, inclusive, terem esse contato, né? O que você falou aqui, Wesley? Deixa eu ler aqui. Poderia ter um trabalho para a gente criar uma atividade pedagógica para apresentar. Vocês vão fazer tanto isso, Weslane, que vocês vão enjoar. Não se preocupe, mas não é na minha disciplina, tá? Mas não se preocupe que vocês, como futuros pedagogos, vocês vão fazer muito isso, que eu já acompanhei das atividades aí dos períodos que estão mais à frente. Com certeza vai ter muita prática aí para vocês criarem essa parte aí de coisinhas, tá bom? Acho que é isso. Mais alguma coisa? Luiz, sinto muito, você entrou aí agora. Eu não sei nem se é Luiz mesmo, porque às vezes as pessoas entram com outro nome, mas a gente já está terminando. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Posso encerrar a nossa aula? Sim ou não? Fale agora ou cale-se para sempre. Certo. Então, como quem cala consente, eu vou assumir que vocês estão dizendo sim, professora. Pode terminar. Valeu, Deborah. Então, ficamos assim. Semana que vem a gente se encontra. Eu lembro vocês. Sim, as provas. Lohane, a gente ainda está estudando como que a gente vai fazer as provas. Pode ficar tranquila. Não pense em prova agora. Pense em estudar o conteúdo, tirar suas dúvidas, fazer as atividades. Na verdade, assim, a gente não sabe exatamente como vai ficar ainda, né? Então, assim, a gente está estudando, né? A coordenação está estudando, a gente tem feito reuniões para pensar como que a gente vai resolver essa questão das provas. Se vai ser online, se a gente voltar, se vai ser uma prova só. Valerão, com certeza, Vitória, com certeza está valendo como presença, tá bom? Então, assim, vocês podem até achar que a gente não está cuidando, mas a gente está anotando, está vendo quem está participando, quem está presente, quem pode, quem não pode participar, quem justifica as ausências. É igual sala de aula, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, se cuidem. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, vocês sabem disso. E na quarta-feira que vem, a gente se vê de novo aqui nesse mesmo canal, tá bom? Beijo grande, vou subir agora o vídeo para o YouTube. Tchau, tchau. Tchau, Eliane, lindinha. Eu que agradeço, Vitória. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.